Meu irmão, minha irmã, como é bom poder chegar até você nesse instante, como é bom poder chegar aí na sua casa, lhe trazendo uma palavra de vida, uma palavra que gera plenitude, uma palavra que abundantemente nos alcança, uma palavra que nos transforma. E hoje, de forma especial, celebrando a solenidade de Cristo Rei, nós queremos com muita alegria celebrarmos esta solenidade, encerrando o ano litúrgico, pedindo a Deus, então, que no ingresso do novo ano litúrgico que iniciaremos no próximo domingo, possamos então, fortalecidos pela experiência do amor de Deus e também no engajamento da vida pastoral, possamos ardorosamente exercer as nossas atividades pastorais, exercer este caminho de colocar em prática o planejamento de Deus em nossas vidas. De todo o meu coração também hoje eu quero saudar aos cristãos leigos e leigas espalhados por todo este mundo e que fazem acontecer este reino de Deus de forma tão edificante. No Brasil, nós estamos encerrando o ano do laicato, depois de tantas atividades maravilhosas que realizamos ao longo deste ano, tantas atividades de inserção da vida laical e de forma tão especial, dando visibilidade a homens e mulheres que exercem pelo batismo esse sacerdócio de Cristo nas diversas atividades aí na sua paróquia, nas diversas comunidades de vida consagrada, nas diversas comunidades que exercem alguma função pastoral, estão os cristãos leigos. O que seria de nós sacerdotes, por exemplo, sem você, leigo, sem você, leiga? Obrigado pelo seu sim, obrigado porque você é tão disponível para fazer acontecer a missão. Então hoje, neste domingo, nós queremos louvar a Deus por você, cristão leigo, agradecer a Deus pela sua disposição, pela sua abnegação. E vamos, neste domingo, também implorar a Deus que a força do Espírito Santo nos venha para que possamos, então, disponíveis a ação de Deus na nossa vida, exercendo o querer de Deus na nossa vida, possamos então, da melhor maneira possível, comunicar o que Deus quer, o que Deus deseja dizer hoje para mim, o que Deus deseja dizer hoje para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Pilatos entrou no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos respondeu: Acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, dizer Cristo Rei é quase uma redundância, pois Cristo significa Messias, já supõe o significado de ser ungido Rei. A repetição, porém, enfatiza e endossa o desejo de realçar
o atributo do poderio absoluto que mais caracteriza a sua pessoa divina, expresso também pelo título de Senhor. Outro sim revela o munus regio de Jesus. A liturgia de hoje nos ajuda a conhecer a natureza da realeza de Jesus, cujo reinado não é deste mundo, como ele bem afirma em João, no capítulo 18, no versículo 36. E que por isso não faz concorrência aos reinos terrestres. Aliás, durante seu ministério público, Jesus foge quando querem fazê-lo rei. Em João, ali no capítulo 6, no versículo 15. Evitando dar à sua missão messiânica um caminho político e terreno, simplesmente. No entanto, Jesus é rei. Ele mesmo afirma diante de Pilatos em circunstâncias humanamente falando pouco régias. Cabe a Paulo comentar alguns dos aspectos desta realeza. Jesus é o único mediador da salvação de toda a criação. Em Jesus todas as coisas encontram seu acabamento e consistência. Por ele todos os homens têm acesso a Deus Pai, participando da única família de Deus. É ele o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, cujo desígnio criador e salvador depende dele. É ele o Redentor que reconcilia com seu sacrifício os homens e, vencendo a morte, é elevado à direita de Deus, constituindo-se também primogênito dentre os mortos. Finalmente, ele é também a cabeça do corpo, que é a igreja, que conquistou com seu sangue como propriedade ou povo que lhe pertence para realizar a sua vontade. Ali você encontra esses termos por parte do apóstolo Paulo, ali em Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20, e também em Efésios, ali no capítulo 1, os versículos de 20 a 23. Em um mundo que se descristianiza e se seculariza, como expressar ainda o direito que Jesus tem de reinar? Como manifestar tal direito quando há batizados que se empenham e se responsabilizam pela história sem nenhuma referência a Jesus e ao seu Evangelho? A resposta, queridos, que é dada pelo conjunto da pastoral exercida pela Igreja, é o próprio sentido da solenidade de hoje. Os autênticos cristãos confessam ser Jesus o Senhor. Por consequência, querem que Ele tenha seu espaço de influência na história que ajudam a construir, vivendo o sacerdócio régio comum a todos os batizados. Os fiéis cristianizam o mundo, iluminando a consciência dos homens, libertando-a da escravidão do pecado, tornando-os aptos a descobrirem a beleza de Cristo. As sociedades, com suas estruturas, quando são fermentadas por genuínos cristãos, descobrem espaços contínuos para o estabelecimento do humanismo integral, onde Cristo chega pela vivência dos fiéis, descortina-se o véu de esperança para o drama humano do sofrimento e da finitude. Por todas essas razões que eu acabei de expô-las, a solenidade de hoje privilegia o protagonismo do laicato católico. Por isso, em muitos lugares hoje, nós celebramos o Dia do Leigo, ou se administra também o sacramento da Crisma, para que na força do Espírito, os confirmados em Cristo Jesus, os jovens, os adultos, proclamem seu reinado na igreja, na família, na sociedade, pela palavra, pelo serviço e pelo testemunho de vida. Pilatos, já informado da situação, pergunta diretamente a Jesus: "Tu és rei dos judeus?" Jesus responde com outra pergunta, inclusive. Indaga ao interrogador qual é a sua origem, ou qual é a origem desta acusação, que neste ponto se converte em aclamação. Pilatos não está interessado em estabelecer nenhum tipo de vínculo com Jesus, conversação. Contudo, segundo a forma como o evangelista João conduz o fio do relato, a realeza de Jesus acaba sendo
proclamada não por seus patrícios, mas pelos pagãos, pelos necios. Indiretamente, Jesus responde de modo afirmativo à primeira pergunta de Pilatos, mas presta um esclarecimento que certamente nem Pilatos nem seus acusadores podem entender. Meu reinado, ou também minha realeza, no caso de Jesus, dizendo, não é deste mundo, mas deve ser entendida. Não ao mundo ou à maneira deste mundo. Não pensa conforme as estruturas deste mundo. É explicação contínua. Se minha realeza fosse ao estilo desta realidade, teria sido defendida por meu exército e não teria caído nas mãos dos judeus. Jesus continua dizendo isso. Mas Pilatos quer uma resposta mais clara, um sinal, um sim ou um não. E mais uma vez interroga. Então, tu és o rei dos judeus? De novo, São João põe nos lábios de um pagão a expressão que confirma a realeza de Jesus. Pilatos o disse. E assim é. Mas em seguida, Jesus corrige a característica dessa realeza. Para isso vim, não para dominar, nem para infundir terror, mas para servir a verdade. Assim, pois, o evangelista deixa claro em que consiste a dimensão messiânica e real de Jesus. Não se trata de um rei ao estilo dos reinos temporais, mas ao estilo do que já se havia entrevisto no Antigo Testamento. A entrega, o servidor ao projeto do Pai, que é, antes de tudo, a justiça. Isso é a verdade para João, o projeto do Pai encarnado em Jesus. Infelizmente, com o correr do tempo, usou-se de subterfúgios com o conteúdo desse interrogatório, especialmente a resposta de Jesus sobre a origem de sua realeza. Algumas correntes cristológicas que subsistem até hoje defendem uma dimensão espiritual do reinado de Jesus. Conforme isso, meu reino não é deste mundo, desconecta Jesus e seu evangelho de todo compromisso e de todo contato com a ordem temporal dessa realeza concreta em que vivemos e o transfere para o mundo espiritual. Mundo, para João, é uma forma sintética de referir-se a tudo que contradiz o projeto divino e que pode equiparar-se ao que ele deseja descrever também com a expressão trevas em oposição à luz. Assim, pode-se entender, meu reinado não é deste mundo, como não é também destes reinos que se opõem ao querer de Deus. E nesse sentido, Jesus realizou a sua ação. Não contradisse em nada a vontade do Pai. Vejam, aqui é interessante pensar. Como me posiciono a respeito das ideologias e tendências que pretendem manipular a figura de Jesus como se ele fosse um chefe monárquico? Em meu trabalho apostólico, reforço essa ideologia ou a descarto? Com base em quais passagens da Escritura eu sustento minha posição? Vamos pedir a Jesus que esses questionamentos sejam para nós referências para entendermos este reinado de Jesus, que nos insere numa proposta comprometedora já aqui, mas também com o olhar nas coisas do alto, como diz São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2. Se com Cristo ressuscitaste, buscai as coisas do alto. É um olhar atento às coisas daqui, para nos comprometermos, para não nos tornarmos individualistas, nem muito menos tirânicos, mas um olhar atento àquilo que nos espera, que é muito maior. Como diz São Paulo, as alegrias daqui, as tristezas daqui, nem se comparam à glória futura. Que essa experiência do amor definitivo desse Deus que nos faz descobri-lo como Senhor, como Rei e Senhor da nossa vida, nos faça então inseridos neste reinado, comprometidos com a sua proposta e desejosos de exercê-la em todas as realidades da nossa vida. Comprometidos com o caminho de Deus, possamos exercer essa proposta de Jesus neste mundão aí
dizendo para todos, Jesus é rei. E todos no reinado de Jesus têm espaço, pois o reinado de Jesus não tem espaço para a inveja, para a intolerância, para o desrespeito e nem para o rejeito das pessoas. Peçamos a Jesus hoje que sejamos aceitados como membros deste reino que Ele mesmo veio implantar na história humana, deixando que Deus seja o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, o Senhor dos seus projetos, o Senhor de cada realidade que você tem apresentado para Ele. De todo o meu coração, neste domingo eu quero lhes dar a bênção, implorando que esta bênção de Deus alcance a você e aos seus familiares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até o próximo domingo com mais um programa Palavra de Vida.